com um cara muito importante chamado Jesus. Lucas 24. Lucas 24, a partir do 13. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece. Graças a Deus. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. Amém? O Senhor vai falar nos nossos corações. Lucas 24, a partir do 13. Lucas 24, a partir do 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes, deve ir para lá, João. Ele é teimoso, Pananã. O chefe dos sacerdotes, ele é um profeta, poderoso em palavras, eu estou no versículo 19, tá? Ele é um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, ou seja, Jesus lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deviam o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao aproximar de um povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Glória a Deus. Pode se assentar aqui. É preciso a gente entender o contexto. Que o texto começa falando que os 2 homens estavam indo para Emaús. Que dia era esse? Domingo. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. Jesus havia sido morto e sepultado na sexta-feira. No 3º dia, no domingo, de manhã, as mulheres foram lá ver. Foram lá ver, levaram algumas coisas e foram lá ver. Chegando lá, encontraram 2 anjos que falavam para ela: o que você vem buscar dentre os mortos? Aquele que vive. Jesus está vivo. E elas voltam para trás no desespero, conta para os discípulos. Alguns dos discípulos correm lá para averiguar, mas chega lá, já encontra o túmulo vazio, só os lençóis dobrados, e volta meio que também, tipo assim,
ressuscitou? Não sei, mas ele também não está lá. E agora começou esse tumulto entre os discípulos. Eles tomaram um susto. E esses dois, a qual só o nome de um é citado, Cleopas, os dois vão indo para o caminho de Emaús. É um texto maravilhoso que já começa a falar de um Jesus caminhando do lado, sem eles perceber que era Jesus. Esse é a lição clássica desse texto. Um Jesus caminhando ao seu lado e você sem perceber. Mas todo mundo, preste atenção, todo mundo já esteve a caminho de Emaús algum dia na vida, ou está hoje no caminho de Emaús, e eu acredito que o Senhor não me fez passar horas meditando, orando sobre o caminho de Emaús, se alguém não esteja aqui passando. Por o caminho de Emaús é um caminho de tristeza, é um caminho de decepção, é um caminho de desesperança. Acabou a festa. Aquele que parecia ser o Messias não é mais, morreu. A nossa esperança foi embora ali. Eles estão indo em direção a um lugar solitariamente. Com quem fala assim, foi bom enquanto durou. Ver os milagres, ver tudo que ele fez, as promessas. Viver esse momento, esses 3 anos, foi muito bom, mas acabou. O que está incluído nisso aí, gente? Decepção. Uma confusão, sem saber. Poxa, nós achava que era, não era. E uma desesperança. O que o texto diz no versículo 21? E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Ou seja, a perspectiva estava errada. Clássico também, todo mundo sabe. Que Israel naquela época esperava um redentor econômico, político, militar, não espiritual. Todo mundo esperava um homem que ia vir e ia fazer o que Israel fez na faixa de Gaza, invadir, tomar tudo. Como se fosse uma guerra militar, econômica, e anular o inimigo, anular Roma. E assim de novo eles terem Jerusalém e Israel sob o domínio deles, que era a cidade deles, terra deles, a qual prometeste a Abraão. E eles esperavam, isso aqui não é de Roma, isso aqui é nosso, prometeu a nosso pai Abraão, cadê o nosso Redentor? O Messias vai vir e vai tomar. Não tomou. E agora, um caminho de decepção. Ou seja, é sobre decepção ali, que é um sentimento de decepção muito grande que eles estão sentindo. E decepção, gente, se a gente puder refletir sobre decepção, a gente vai entender que decepção, apesar de não ser bom, apesar de não ser algo que a gente busca, faz parte da nossa vida. Tá na nossa vida. Tá nesse mundo caído e a gente vive essa vida e a gente se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com situações, e as decepções nos causam desesperança. Por que a decepção? É depositar a confiança em algo, uma esperança, e ser frustrado naquilo. Salomão diz em Provérbios que a esperança que é adiada entristece o coração. Ou seja, espera e não vem, e entristece o coração. E essa desesperança vem sobre os corações. Isso é o caminho de Emaús. Um caminho de decepção e de desesperança. Ou ao contrário de esperança. Não se espera mais nada. É uma desesperança. Mas só sabe sobre decepção quem já sofreu decepção, e acredito que todos aqui. E decepção, gente, sofre decepção quem já depositou confiança em algo ou em alguém. E faz parte do jogo da vida. Dessa dança das cadeiras da vida é depositar confiança nas pessoas. Ah, mas eu não gosto. Seja um solitário. Se você não quer ser decepcionado com ninguém ou com alguma coisa. Seja um solitário e não cresça na sua vida. Não arrisque. Não arrisque em algo e não arrisque em alguém. Não confie. Beleza. Você não vai ser decepcionado. Você vai viver top. Você não vai para o caminho de Emaús. Mas o seu caminho vai ser um caminho da solidão. Só quem já foi muito decepcionado, hoje desfruta de grandes amizades. Só quem já se arriscou a ser muito decepcionado, que hoje vive relacionamentos sólidos.
vive e tem amizade verdadeira, tem uma igreja, tem uma comunhão, tem pastor, porque decidiu acreditar. Ah, mas hoje eu não acredito nas pessoas e tal. Tudo bem, eu não estou dizendo que o caminho é fácil, mas para a gente sarar a decepção na nossa vida, o único jeito é apostar. Mas eu apostar, eu corro o risco de errar, mas você corre o risco de acertar. E achar uma igreja para você, achar um pastor para você, achar um amigo para você. Tinha psicóloga ontem aqui, ó. Sabe o que a psicóloga falou? Que é o maior tratamento? Eu já tinha falado, mas a psicóloga faz é mais legal ainda. Eu já falei isso aqui numa pregação de Neemias. A psicóloga fala assim, qual é o melhor tratamento? É gente. Sabe, para todas essas doenças mentais, tristeza profunda, depressão, todo tipo de síndrome, sabe qual é o remédio mais eficaz? Não é o único, mas é o mais eficaz. Gente. Gente do seu lado. Brincando, sorrindo, falando de nada e falando de tudo. Sorrindo de tudo e rindo de nada. Compartilhando naquele dia da tristeza, compartilhando no dia da alegria. O dia que um ente seu, um parente seu morre, tem gente do seu lado. Eu citei aqui ontem, no culto de jovens aqui, que eu fazendo uma pesquisa para mim não chegar muito desentendido diante da psicóloga, para ela não olhar e falar assim, meu Deus, que menino burro. Aí eu dei uma lida antes para chegar com quem sabe, né? Porque e nós perguntamos um monte de coisa para ela. E você sabe que a gente demonstra se a gente sabe um assunto ou não, não é pelo comentário, é pela pergunta que se faz. A pergunta revela mais do que um comentário seu solto. Então, para mim não fazer pergunta boba, eu pesquisei antes. E nessas pesquisas eu vi uma pesquisa falando sobre a Finlândia, e a Finlândia não mede só o PIB, Produto Interno Bruto do país. Todo país no mundo faz isso, mede o PIB, para saber o tanto de riqueza que o país produz. Mas eles medem um indicativo, que eu esqueci a sigla, que é um nível de felicidade. O nível de felicidade. E como que eles medem? Qual o protocolo, o parâmetro para medir o nível de felicidade? Eles fazem uma entrevista com cada cidadão e perguntam, quantas pessoas você tem na sua lista de contatos, que se te acontecer alguma coisa de noite muito grave, você tem para quem ligar e essa pessoa te socorre na hora. Quantas pessoas você tem nessa lista? E o número vai indicar agora ali um indicativo, um cenário da vida da pessoa. Ou seja, mais amigos você tem, mais feliz você é. É isso que a pesquisa queria dizer. Mais amigos você tem, mais feliz você é. Mas esse caminho, muitas das vezes, é difícil, porque é traçado por decepções. O sentimento deles aqui era de decepção. Cara, eu esperava muito uma coisa, e eu estou decepcionado. Mas se na nossa vida pessoas nos decepcionam, Cristo não. E eles acharam que Cristo tinha decepcionado deles, mas Cristo não os decepcionou. Cristo estava ao lado deles. Jesus não decepciona ninguém. Aliás, os seus planos são frustrados. As nossas decepções, muitas das vezes, estão ligadas com planos que não são de Deus, mas são nossos. Esse aí eu posso, de A a Z, eu posso fazer uma lista começando com a letra A até a Z, de planos que eu já fiz e não aconteceu. E eu vou dar chilique por causa disso? Não, minha vida está nas mãos do Senhor. Se eu faço um plano de comprar um carro e não dá certo, e aí, irmã? Eu estou lá, ir para cá, falando, meu Deus, foi o Senhor que não quis. Mas frustrações, a gente precisa levar isso em consideração. Agora, o que Deus prometeu, não frustra não. Deus prometeu para você que sua família ia ser uma família sarada. A promessa está de pé. Depende de quem? Depende de nós, Depende de nós continuar nos caminhos do Senhor, continuar orando, continuar buscando. Que a Bíblia fala de Noé, que a família pegou carona na arca com ele, que eles não tinham ingresso para aquela arca não. Mas Deus falou assim, você é justo? Tá, chama sua mulher, seus filhos, suas noras ainda. Pegou uma carona na arca, por ele ser justo. E muita gente vai pegar carona na sua fé, da sua família. Sabia? Vai ter gente demais. As pessoas não te observam explicitamente, mas implicitamente. Você não vê que as pessoas estão te observando. As pessoas não viram para você e falam assim, oi fulano, tudo bom? Observei você durante essa semana, você está um pouco mais agitado, o que é? Não, ninguém faz isso. As pessoas observam e simplesmente ficam caladas.
Você é uma carta lida, você é um livro aberto. Todo cristão é um livro aberto. As pessoas sempre estão de olho, esperando um comportamento do cristão, diferente do da sociedade. Então é confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. Os planos deles foram frustrados. A liderança política foi frustrada. Mas os planos de Deus estavam de pé. Precisaria que eles acreditassem na ressurreição. Faltou essa peça do quebra-cabeça na teologia deles. A ressurreição. E a nossa fé está alicerçada na ressurreição. Ou seja, o berço da igreja, segundo Hernandes Dias Lopes, é o túmulo vazio. Aleluia. Gente, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Aí, para Jesus não fulminar nós aqui hoje, dá um glória a Deus aí. Aí, ó. É o berço da igreja. É o túmulo vazio de Cristo. Alicerce, gente, o que alicerça a nossa fé. Nós estamos baseados em quê? Na ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a palavra não teria poder. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria milagre. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria Espírito Santo, não haveria nada. Ou seja, milagres que você tanto busca e que eu busco, está alicerçado na ressurreição de Cristo. Ou seja, ele só pode fazer, ele vai fazer, continua fazendo, porque ele ressuscitou. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé de um Deus vivo. Todas as outras religiões do mundo se baseiam em histórias, em lendas ou em quem já morreu. O nosso Cristo vive e reina eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Caminho de confusão. É de decepção? É de desesperança? Mas um caminho meio confuso. Você já viu quando as lutas vêm sobre a nossa vida? O primeiro sentimento que vem ao nosso coração é confusão. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu deveria me batizar? Será que eu deveria estar na igreja? Dá dízimo e acontece alguma coisa. Satanás, a primeira coisa que sopra no seu ouvido, está vendo? Se não tivesse dado, você tinha aí agora. Então a primeira coisa que vem são essas confusões. Deus, eu estou no caminho certo? Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Essa é a compreensão que a nossa alma abatida, muitas das vezes, quer que a gente não tenha. É a compreensão certa das coisas. Que Jesus venceu a morte, toda a autoridade foi dada por Ele. Mas sabe por que teve essa confusão, muitas das vezes, com esses homens? Porque houve outros que morreram. Quando Pedro e Barnabé levados diante do Sinédrio, no livro de Atos, depois que ele prega na Porta Formosa e o homem lá levanta, não tem ouro, prata, e não tem que te dou, e eles entram para dentro do templo e pregam, e mais de 2.000 pessoas se convertem, eles são levados diante do Sinédrio. E os homens do Sinédrio falam assim, olha, há algum tempo, Teudas, reivindicando ser alguém, há cerca de 400 homens, se ajuntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto de todos os seus seguidores dispersos. Ou seja, o que tinha no coração daqueles homens? Hino. Foi igual ao que já tinha acontecido no passado. Ele morreu como os outros morreram. Esse aí tinha até uma paradinha diferente. Era um profeta poderoso em palavras diante de Deus. Mas aconteceu igual aos outros. Igual Teudas, igual Judas, o Galileu. Morreu. Morreu, fim. Acabou. Então a esperança deles estava baseada nessa confusão. Poxa vida, mas, cara, tá certo que os outros eram só 400 homens. Esse não, eram milhares que seguiam ele. Na multiplicação dos pães, foram 5.000 pessoas, foram crianças e mulheres. Não, então tem alguma coisa. Cara, mas morreu. Mas, puxa vida, ele era muito poderoso, mas morreu. E fica esse coração, às vezes, dividido. Assim somos nós, na nossa vida com Cristo. Assim somos nós.
Em meio a tantas perguntas e dúvidas em seu coração, a resposta do mundo, a própria verdade. A verdade na Bíblia não é igual a verdade desse povo retardado, que é subjetiva, não. É relativa, não. A verdade no cristianismo é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Ele é a verdade. A verdade andou nessa terra. A verdade, ela não foi apenas dita, mas ela andou sobre essa terra. Fez milagre. Cristo é a verdade. Isso foi as próprias palavras dele quando diz assim: eu sou o quê? A verdade. Então, diante deles estava a própria verdade, caminhando do lado deles, e ainda assim eles não perceberam. Assim somos nós, em momentos de dúvida, em nossas vidas. Cristo está do nosso lado e não percebemos. Em meio aos desertos, gente, em meio às fornalhas, Cristo sempre está. A gente não consegue perceber, porque a gente acha que uma vida com Cristo é uma espécie de um Disneylândia do céu, uma Jesuslândia. E no meio das lutas, no meio do deserto, no meio das batalhas, a gente gosta de afirmar que Deus não está conosco. Ou às vezes fica um discursinho muito de boca para fora. Amém, Deus está comigo, Ele falou que eu nunca me deixaria só, mas fica esse discurso vazio. Esse discurso vazio que não tem profundidade, não sabe nem onde está na Bíblia, não sabe, ouviu numa música da Gabriela Rocha, mas não tem certeza, essa afirmação no seu coração. Essa é a realidade nossa muitas vezes, sabia? Como diz lá na Bahia, na hora que o coco seca, na hora que as coisas ficam difíceis, é nessa hora que a gente muitas das vezes mostra a nossa fraqueza. Salomão diz em Provérbios 25, se no dia da luta se mostrares fraco, você vai ser fraco sempre, no dia da dificuldade. No dia da dificuldade, você não tem a verdade em si. Você não tem solo suficiente para a semente de Deus crescer e germinar no seu coração. É isso que nós precisamos buscar. Não precisa buscar dinheiro, riqueza desse mundo, não. Nós precisamos ter a verdade em nós. Mas antes de Cristo, do Senhor Jesus, revelar a verdade e responder às dúvidas do nosso coração, o texto fala algumas coisas interessantes que a gente leu. Diz assim, no versículo 15, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus faz umas piadas assim de vez em quando. Que aqui, deixa eu contar uma história para você. Aqui é Jesus ressurreto. Aqui Jesus, poucas horas adiante, Jesus vai entrar numa sala que as portas e janelas trancadas, e Jesus simplesmente passa pelas paredes e aquelas portas, já com o corpo glorificado, já tem ali toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, gente, uma pergunta retórica. Jesus não sabia o que aqueles meninos estavam conversando? Verdade mesmo? Que a gente pensa numa coisa dessa, que Jesus estava ali, Jesus falando assim, cara, não, o Wi-Fi falhou na hora que eles falaram, eu não entendi o que eles estão falando, eu vou lá, vou perguntar, porque eu não sei. Jesus sabia sobre o que ele estava conversando. Mas antes de Jesus nos sarar, ele quer escutar a respeito de quê? De quem ele é para você. Ele quer perguntar para você primeiro, tá, antes de eu fazer alguma coisa na sua vida, quem eu sou na sua vida? É a pergunta de Jesus. Quem eu sou? Jesus chegou perto deles. Como é que tá? Boa tarde, tudo bem? Provavelmente ali já era 3, 4 horas da tarde. As mulheres foram no túmulo de manhã, aconteceu aquilo tudo. Era na parte da tarde, porque o texto lá na frente vai falar que o sol já estava se pondo. Lembra? Quando eles começam a cantar aquele hino maravilhoso para Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. E eles começam a falar para Jesus, não, o sol vai se pôr, vem para cá. Então ali já era de tarde. Era uma caminhada de 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús,
e eles caminhando ali, já estava no finalzinho da tarde. No finalzinho da tarde, Jesus encontra com ele e não sabia que estava conversando. Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir da boca deles: quem eu sou para vocês? E eles dizem: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Isso aqui é uma verdade? Sim ou não? Pode, gente, sem medo. Sim ou não? Sim, Jesus era poderoso. Jesus era um profeta. Diante de obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas não é toda a verdade. É aí, ó. É a ponta solta no seu coração. Jesus faz essa mesma pergunta para Pedro: quem eles dizem que eu sou? Mas agora, Pedro, quem vocês dizem que eu sou? E Jesus fica muito empolgado com a resposta de Pedro, que Pedro vai no cerne do cristianismo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali naquela resposta de Pedro estava ali toda a nossa teologia sobre a cristologia de Cristo Jesus. Estava ali tudo: Filho de Deus, o Messias, o enviado, a que haveria de salvar o mundo, a raiz de Davi, o filho de Davi, a promessa de Deus, o Redentor de Israel, o Consolador de Israel. Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas Deus está no céu. Ou seja, essa convicção que você teve aí não foi uma convicção no psique do homem, não foi, você não juntou como 2 e 2, não foi uma lógica humana, isso foi revelado para você. E é esse nível que Deus quer ter de relacionamento com nós, ao ponto de ser revelado ao nosso coração quem é Jesus Cristo de verdade, quem é para nós. Porque Jesus pode ser para nós apenas um Salvador, mas não pode ser o nosso Senhor. Ou ele pode ser para você só um Senhor, um homem que tem uma vida, uma lei que leva para uma vida moral e justa, mas você não tem ele como salvador da sua vida. É só um cara legal que falou boas palavras, que pregou o amor e mudou o mundo e revolucionou. Gusukuri escreveu sobre ele, muito legal, mas não é seu salvador. Ou de repente você tem um Cristo que vai salvar. Ou de repente é um Cristo que vai te salvar, como a canção que cantamos aqui no louvor. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Você acredita que vai entrar naquele dia, mas aqui ele não é seu Senhor. O que ele faz, como ele diz com os fariseus: por que me chama de Senhor, se não faz o que eu mando? Vocês não têm a revelação de quem eu sou. Eu sou o próprio Deus, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, o pão que desceu do céu, a água viva. Então é preciso hoje, que eu e você tomamos posse do pacote completo de quem Jesus Cristo é na nossa vida e no nosso coração, porque senão esse relacionamento com Deus sempre vai ficar meia boca. Saber quem um outro é muito importante, gente. É muito importante. Muito importante. Um dia eu fui fazer um orçamento numa loja, muito tempo atrás, essas marmorarias, que faz essas pias de granito. O cara falou: vamos lá na sua casa que eu vou lá medir, para me tirar as medidas. Entrei no carro, fui com ele. Na hora que ele estava passando no estabelecimento, assim, ele buzinou para uma moça. Bam, bam. Buzinou, falei: não, rapaz, eu conheço aquela moça. Ele falou: você não conhece, não. Eu falei: eu conheço. Você não conhece, não. Ela veio de um lugar muito longe. Muito longe. Eu falei: qual que é o nome dela? Aí ele falou assim: o nome dela é Jane. Eu falei: você não conhece ela, eu conheço. O nome dela chama Janisvalda. Ela é sobrinha da minha mãe, mora no Pelajegue, lá no interior do Espírito Santo. Que isso? Você conhece mesmo? Então o que você diz sobre a pessoa revela a quantidade, o nível o quanto você conhece a pessoa. Se Jesus, gente, entrasse aqui hoje, falasse assim: eu vou chamar um por um aqui nessa salinha aqui, igual eu e o Robinho faz quando nós vamos conversar com os irmãos, vou chamar um por um, você parasse na frente de Jesus, Jesus fala assim: tem com você a oportunidade, quem que eu sou para você? Isso é tudo, dá licença, vai embora. Ele já ia falar: isso é tudo, porque tudo é relativo, tudo não tem profundidade em tudo. Tudo pode ser nada, não tem. O que é tudo? Isso é tudo para mim, dá licença.
Sou o Salvador, só então, se eu sou só o Salvador, também dá licença. Vem até um, gente. Não é possível que não vai ter um. Jesus vai fazer uma fila com a gente. E é muito importante, porque Jesus perguntou para eles: o que aconteceu? Sobre o que vocês estão discutindo? A discussão é sobre mim? O questionamento, a discussão aqui é no sentido de diálogo, conversar, questionamentos, um colocar seu ponto de vista, o outro colocar, não é discutindo com raiva um do outro nesse sentido. E eles falaram a resposta incompleta de Jesus. Mais uma vez eu vou usar o texto do versículo 21. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Ao contrário de Simão, que com Jesus, com dias de nascido, Simão olhou e falou assim, Simão tomou pelo braço, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podeste despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. O livro de Lucas conta de um homem, Simeão, que ficava na porta do templo, já velho, esperava a redenção de Israel. Eles esperavam, não viram. Simeão, Jesus bebê. Ele pegou Jesus bebê nos braços. Você imagina pegar uma criança de dias, diante do templo de Jerusalém, milhares de pessoas. Milhares, o templo de Jerusalém era milhares de pessoas por dia. O pátio cheio, a entrada cheia, e um cara já velho, cheio do Espírito Santo, na porta do templo, pegar uma criança recém-nascida e falar: Senhor, pode despedir o seu servo, ou seja, eu posso morrer, que eu já vi a consolação, a redenção de Israel, eu não preciso ver mais nada, o que eu precisava de ver, eu vi. E tantas pessoas que estiveram diante de Jesus e nesse tempo, como esses dois, e não entenderam quem Jesus era, não enxergaram quem Jesus era. É a nossa vida. Está 200 anos na igreja, e às vezes a gente não sabe quem é Jesus, só. Anda com ele, já viu tanta coisa, mas ainda não tem uma revelação do alto de quem é Jesus. 200 anos de igreja, 50 anos de igreja, 100 anos de igreja, e até hoje, quem é Jesus? Nossa, pastor, não tenho nem palavras. Me some as palavras quando eu vou falar de Jesus, né? Ah, Senhor. Jesus quer redimir, sim. Jesus veio para redimir Israel, e ele redimiu. Ele salvou da condenação todos aqueles que estavam indo em direção ao inferno. Jesus falou que aquele que cresce nele, ainda que morra, viverá. Ele te redimiu, querido. Se você fechar os seus olhos hoje aqui, nós vamos chorar por causa de você. Saudade. Mas sabe, lá no fundinho vai dar aquela alegria de saber que você vai estar com o Senhor Jesus. Isso é redenção. Isso é redenção. Agora, a redenção do corpo, pode esperar que mais dia, menos dia vai acontecer, ao soar da 7ª trombeta. Mas você já foi redimido. Mas Jesus, se é o da decepção, se é o da confusão, Jesus quer resolver, né? Jesus é prático, gente. Jesus não deixa o negócio no ar. Jesus vem resolver esse problema como? O texto diz: expondo as Escrituras. Expondo as Escrituras. Começando por Moisés. É legal ver homens de Deus. Gente, eu me sinto abençoado por estar vivendo nessa geração e ter homens de Deus como tem no mundo hoje. John Piper, Paul Walsh, Hernandes Dias Lopes, e grandes homens de Deus vivos nos dias de hoje. Billy Graham, gente. Billy Graham morreu em 2018. Billy Graham, o maior evangelista que já existiu no mundo depois de Jesus. Billy Graham. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas se converteram. Billy Graham, gente, enchia estádio. Arena MRV. Sabe? Do Galo lá. Eu passei lá na porta ontem, eu vi. Eu falei, gente, Billy Graham, quando Billy Graham estava pregando, lugares como esse ficava lotado. Billy Graham da nossa época, contemporâneo. É legal? É bênção? É. Agora você imagina Jesus expondo de Moisés, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Jesus explicando. E passando por quantos profetas? Todos, o texto diz. Todos os profetas. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe
o que constava a respeito dele nas Escrituras. A SEB hoje nossa foi de Levítico. Irmão, nós soa a camisa para nós achar Jesus ali no sacrifício. Agora você imagina o próprio sacrifício falando dele mesmo, né? É a biografia dele, a Bíblia é a história dele, a Bíblia é sobre ele. Você imagina porque você sabe contar a sua história, sim ou não? Nasci em Lagoa Santa, minha mãe me ensinou a comer piqui, angu, desde novo, nós vem comendo piqui aí, vai comendo, até Jesus voltar. Você sabe sua história, poxa, você sabe sua história. Se você não esqueceu, você sabe sua história, eu também sei. Vim lá da Bahia, comedor de farinha, sol demais, o sol lá já nasce assim para você, assim, ó. De manhã assim, ele já sai assim, ó. Para você, tão quente que é. Sei contar minha história, agora pensa Jesus contando a história dele. Rapaz, Adão lá, nós estava lá, né? Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus ali, Jesus, né? Todas paradas ali e tal, e Jesus explicando sobre ele. É assim que Jesus quer restaurar, é assim que Jesus quer nos sarar, é assim que Jesus quer que os nossos olhos se abram, expondo o quê? As Escrituras, a verdade. Gente, Satanás, presta atenção, Satanás não tem problema com você ser rico. Satanás não está nem aí. Ele até gosta que uns ficam ricos, porque mais fica rico, mais longe de Jesus o povo vai ficando. Tem crente que compra um tênis, já não volta mais para a igreja. Imagina ficar rico. Compra um celular, um iPhone, já deixa Jesus. Então Satanás não tem problema com você ficar rico. Satanás não quer que você saiba a verdade. É a verdade, irmão. Hoje o mundo, a luta não é na espada e nem na arma mais, no fuzil, no revólver, na pistola, no canhão. É uma luta entre a verdade e a mentira. Na política, verdade, mentira. Na igreja, verdade e mentira. É uma luta pela verdade. Que é isso, Elvis? Será que é? Deixa eu te contar uma história. Herodias, mulher de Filipe, tetrarca da Galileia, estava tendo um caso com Herodes, seu cunhado. Beleza, está lá, todo mundo, traição, aquele trem todo, Sodoma e Gomorra, o pau quebrando. De repente chega João Batista, dizendo o quê? Pregando o quê? A verdade. Ele vira e fala assim, não é lícito casar com a mulher do teu irmão. O cara vira para o tetrarca da Galileia, gente. Jerusalém, aquele território de Israel era dividido em quatro partes. O cara era um tetrarca, ele era governador de uma dessas 4 partes. O cara era muito poderoso. O cara era muito rico, muito poderoso. Um dia Herodias chega no aniversário, lá começa a dançar. E seduz Herodes. Herodes fica doido. Herodes vira e fala bem assim, a Bíblia fala que ela agradou os convidados e a Herodes. Ela foi seduzida. Herodes foi seduzido pela dança. Né? Seduzida? O que eu falei? É da música, né? Não, nós editamos o vídeo lá, tá? Aí, vamos voltar para a história. Tá lá, as principais personalidades, comandantes do exército, chefes religiosos, todo nessa festa, no aniversário de Herodes. Herodias entra dançando, Herodes é enfeitiçado, seduzido. E fica aqui um parênteses para as mulheres. Pelo amor de Deus, não deixe que o inimigo engane vocês com sensualidade. Sensualidade é do demônio. Sensualidade é uma arma que Satanás usa através das mulheres para conseguir os seus planos. Mas deixa essa conversa para outro dia. Herodes é seduzido e ele vira para Herodias e fala assim, pede o que você quer que eu te dou, até a metade do meu reino. Irmão, nós estamos falando de grana, nós estamos falando de business, nós estamos falando de proteção. Metade do reino significaria o seguinte, ela agora tinha poder lá em Roma também. Se Herodes entregasse com ela, sob juramento que o texto diz, ela teria poder de influência em Roma, dinheiro. A mulher ia ter grana, cara. A mulher ia ter grana. Sabe o que ela pede? A cabeça de João Batista. Não parece um pedido meio retardado? Você deixar de ganhar milhões por causa da cabeça de um homem que veste roupa de camelo, come os trens esquisitos, come mel, come
gafanhoto do mato, um homem nazireu, barba grande, cabelo grande, um homem parecia um monstro. João Batista, gente, bonito, vai ser só o menino de Camila e do Jaime, que os outros, o João Batista original lá era horroroso. Mas o que incomodava era o quê? A verdade. Então, o que vai mudar, sarar o problema da confusão na nossa mente, é a verdade. Não é dinheiro, não é prosperidade, não é a verdade. Esse mundo está precisando de quê? De verdade. A verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus que muda o homem. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que ela é poder de Deus. A palavra, gente, é poder de Deus para a transformação do homem. O maior evento na história da cristandade que aconteceu no mundo, depois de Atos dos Apóstolos, Atos 2, em Pentecostes, foi a reforma protestante, que começou com um versículo. Romanos 1,17. Que o justo viverá pela fé. Isso mudou a história do mundo. Gente, mudou o curso do mundo. Você está sentado numa igreja hoje, livre, pregando a palavra, expondo as escrituras, porque um cara com um versículo, lendo num lugar escuro, com a lamparina do lado, foi tocado pela palavra de Deus, transformado pela verdade de Deus, ao ponto de dar coragem a ele para enfrentar o maior poder militar, religioso, político, econômico da época, por causa de um versículo. Agora imagina o que toda a verdade não pode fazer na sua vida. Só que hoje nós estamos trocando tudo pela verdade. Nós estamos trocando tudo. Nada mais não nos satisfaz. A verdade mais não nos satisfaz. A palavra de Deus hoje não. É porque hoje há muitos pastores que roubam. Não sei o quê. Ué. Tem médico também que abusou de gente. Tem médico que cometeu erro. Alguém parou de ir no médico por causa disso? Você comeu coxinha no centro de Belo Horizonte, eu sei. Você já passou mais de 3 dias no banheiro. Até a sua alma saiu lá dentro. Você parou de comer coxinha? Agora não. Porque um pastor lá, nossa, o pastor roubou, o pastor fez isso. Aí agora pronto, não quer mais. A verdade, gente, transforma o homem. 2 Reis 19 conta a história de um rei Josias. Com 18 anos de idade, ele estabelece uma reforma em Jerusalém e vai reconstruir o templo que o avô dele, Manassés, e o pai dele, Amós, tinha destruído e tinha abandonado com ídolos. Ele começa uma reforma e acha o livro da lei no meio dos escombros. Os empregados dele levam para ele, lê o livro para ele, um jovem, um rei de 18 anos, Josias, lê o livro para ele e ele rasga as suas vestes de tristeza, e ele fala assim, meu Deus, como nós estamos pecando. E esse homem começa o maior avivamento entre os reis, que já aconteceu na história de Israel. Um homem de 18 anos, achou o livro da lei, a Bíblia sagrada, no meio dos escombros. É hora da gente tirar essa verdade do meio desses escombros do nosso coração. Do meio do nosso coração, tem um monte de entulho cobrindo a verdade no seu coração. Tem luta, tem dificuldade, tem filme, tem celular, tem rede social, tem pornografia, tem bebida, tem um tanto de coisa de promiscuidade em cima da verdade, abafando a verdade. É hora de você ir no mais profundo e deixar que a verdade de Deus brilhe em seu coração e na sua mente. A verdade de Deus muda a história. Uma verdade que faz, para finalizar, vamos ficar de pé, está na hora já da gente cear com o nosso Senhor. Uma verdade que faz queimar o coração. Uma verdade que faz abrir os olhos. O texto diz que quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu a eles e deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se uns aos outros. Cleopas e o seu amigo olhou um para o outro e falou assim, cara, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não estava queimando o nosso coração quando ele falava caminho e nos expunha as escrituras? Quantas das vezes você já teve nessa situação aqui? A palavra de Deus chegou uma flecha
entrar no seu coração e transpassar o seu coração, muitas das vezes duro e frio. E ainda assim você insistir. Mas Deus não está falando comigo. Quando a música cessa, quando o louvor acaba, quando as luzes se apagam, ainda assim você acha que Deus não falou com você. Quantas vezes a palavra do Senhor, nessa simples igreja, nesse lugar tão simples, já penetrou no mais profundo do seu coração e muitas das vezes você não deu crédito. Deixa a palavra queimar no seu coração. Deixa a palavra arder dentro de você. Permita que os seus olhos sejam abertos pela exposição da palavra do Senhor. Permita que Jesus transforme a sua vida, não por coisas bobas. Permita que Jesus transforme a sua vida pela verdade que transformou o mundo. As Santas Escrituras, a lei de Deus. Meu querido, quantas as vezes a palavra de Deus foi bússola para a minha vida. Quantas as vezes, ao ponto de tomar decisões erradas, o Senhor falou comigo. Quantas vezes o Senhor já me alertou no meu antigo trabalho: Elvis, seja honesto, que eu vou ser fiel a você. Elvis, anda em retidão, Elvis, que eu vou dar vitória para você, meu filho. Não precisa se entrar em nenhum jogo para bater sua meta. Elvis, não precisa. Quantas as vezes o Senhor me chamou para me viver o meu matrimônio na plenitude que Ele queria para mim, que poderia confiar que o Senhor ia restaurar minha vida, minha casa e meu casamento. Mas foi só pela palavra de Deus. Não havia outra forma. Foi expondo as Escrituras para mim. Foi quando eu abri a Escritura que Jesus esteve ao meu lado, como ao lado desses 2 discípulos. Todas as vezes que eu abria a minha Bíblia em direção a Emaús, o Senhor aparecia para mim e expunha a palavra para mim, e meu coração queimava. Quantas as vezes o Senhor já me livrou da fornalha, já me livrou do deserto. Quantas as vezes que o Senhor me abriu os olhos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: quantas vezes o Senhor já fez isso com você? Quantas as vezes o Senhor já te livrou da cova dos leões? É hora, querido, de voltar para Jerusalém. O texto diz que naquele momento que os olhos deles foram abertos, eles abandonaram a direção de Emaús e voltaram para contar para os discípulos: ei, eu tenho boas novas, eu tenho boas notícias, ei, Ele está vivo, eu vi Ele. É hora da gente cantar aquela canção: eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar que eu vi Ele. A psicóloga ontem aqui falou que se você for num psicólogo que não é cristão, e se você dizer para ele assim: eu estou ouvindo Deus falar comigo, ele vai te dar um laudo de você é doido. Mas nós sabemos que não somos, que o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus de Nazaré, Ele fala aos nossos corações, Ele testifica aos nossos corações, e você sabe que Jesus está falando com você essa noite. Você sabe que o Senhor está te convidando para essa semana. Não é a semana que vem, não é ajeitar umas coisas primeiro, não vem com esses lero-lero, não vem com essas histórias. O Senhor está te chamando essa semana para você ter uma vida de oração e na palavra de Deus como você nunca teve. Deixe Emaús, querido. Volte para trás. Ei, volte para trás. Não precisa ser mais esse caminho da decepção, da desesperança, da confusão, da desinformação. Volte para Jerusalém, a cidade de Deus, é lá que Deus está. Volte para Jerusalém, volte para o Senhor. Louvado seja Deus. Senhor, não tinha dia melhor oportuno de falar de um Cristo
que sentou à mesa e se revelou aos seus discípulos. Você vai ter oportunidade agora de viver, mais do que ouvir, de fazer parte do que foi exposto aqui, do que foi lido aqui, que é estar agora fazendo a mesma coisa, sentando à mesa com Jesus Cristo de Nazaré. Ele te convida para a mesa. O pão é Ele é o pão. O vinho é o sangue dele, é Ele vertido por você na cruz. É Ele está aqui, Ele serve a mesa, Ele os convidou à mesa. O convite foi dele. Ele te atraiu hoje com cordas de amor. Ele te trouxe hoje. Você não queria vir. Você está cansado, amanhã você tem que trabalhar, eu sei. E a luta amanhã não é fácil. Mas Ele te trouxe. Você nem sabe por que você veio. Você veio arrastado, você veio trupicando. Você quando assustou, você já estava na porta da igreja. Você nem queria vir, mas você está aqui. O Senhor te trouxe. Ele é fiel. Ele é fiel. Quem pode servir a ceia para a gente? Thaís, você serve a ceia para a gente? Lincoln, você serve a ceia? Louvado seja Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem
ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós preparamos a mesa, nós arrumamos a casa, aleluia. Diga assim essa noite: Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus amado. Estamos aqui hoje, sentados à mesa contigo, Jesus. Obrigado por nos ter convidado, Deus. Obrigado por o Senhor nos convidado para esse lugar. Esse lugar não me cabia aqui. Não cabia ninguém que está aqui, Senhor. Ninguém merece estar nesse lugar. Não era para estar sentado com o Rei dos Reis. Não era. Não era para estarmos assentados com o Senhor dos Senhores. Não era. Não era. Não tem explicação por que você está aqui hoje. Eu não mereço, você não merece estar aqui hoje. Mas o amor dele é tão grande. O amor dele é tão grande que cobriu os nossos pecados, que nos justificou. O amor dele nos justificou. O amor dele nos santificou e nos reconciliou com o nosso Pai. Tua palavra diz assim: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pode comer do pão, querido. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Pode beber, querido. Porque sempre que comerem e beberem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Glorifica o nome de Jesus aí, querido. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu
abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, seu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Olhe para cá. Sabe o que nós estamos tendo aqui agora, nesse momento? Não é emocionalismo. O nome disso é intimidade. O que você está tendo agora é mesa. O nome disso chama mesa, comunhão, intimidade. É isso que é esse momento que estamos passando aqui. Intimidade. Quando a Bíblia fala de sentou à mesa, quando a Bíblia diz que eles estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, está falando de intimidade com seus filhos. Ei, não precisa acabar aqui só. Não precisa acabar aqui. Tem mais para você durante a semana. Tem intimidade na segunda, tem mesa na segunda, tem mesa na terça-feira, tem intimidade todos os outros dias, tem presença, tem comunhão, tem o Espírito Santo todos os outros dias. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Aleluia. Para a glória de Deus, amanhã estamos aqui de joelhos dobrados, clamando a um Deus que nos ouve. Estamos aqui, poucas pessoas, mas o suficiente para fazer um estrago nos céus. Eu não sei se você reparou, do dia que começou a oração, essa igreja mudou. Do dia que começou a orar, essa igreja mudou. O ambiente já é outro, a mensagem é outra, os corações são outros, os louvores são outros, está tudo mudando. E nós vamos continuar aqui, curvados ao Senhor. Amanhã, semana passada, nós estávamos orando pela Camila e pelo João. Amanhã nós estamos agradecendo, Senhor. Entregando já o menino nas mãos dele já. Falei, Senhor, toma o João. É do Senhor. É do Senhor. Amanhã nós estamos aqui agradecendo por todas as pessoas que oramos. Oramos pela Aninha, estava com dengue. Todos aqueles nomes que estavam aqui. Oramos por todo mundo. E amanhã vamos estar aqui de novo. E na quarta-feira, de novo. Na quinta-feira no Clube do Livro, de novo. No domingo, de novo. Depois na conferência de Páscoa. Depois no encontro de casais. Depois de tudo, nós vamos estar aqui até que Ele venha. Queimando o nosso coração. Deixando o nosso coração cada vez mais incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos para casa, irmãos? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo Teu convite. Te agradecemos, Senhor, pelo momento, pelo pão, pelo vinho. Te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo em nós. Te agradecemos pela igreja. Te agradecemos pela palavra. Te agradecemos pelo nosso pastor. Te agradecemos pela comunhão. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda há de fazer em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, encha-nos do Teu Espírito. Que tenhamos uma semana, Senhor, de vitórias.
Uma semana, Senhor, de abrir de portas. Uma semana, Senhor, onde há um renovo na nossa vida, um jeito novo de falar, um jeito novo de pensar. Purifica os nossos olhos, purifica a nossa boca. Ah, Jesus, não permita, Senhor, que os nossos ouvidos ouçam, Senhor, coisas promíscuas, Pai. Nos santifica, Senhor, nessa semana. Te entrego, Senhor, cada dia dessa semana em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Dá um glória a Deus aí, agradece a Jesus e aplaude Ele aí. Glória a Deus. Vai em paz, querido. Bipolarizado, eu desgovernado sem direção, meio na contramão, falso, anabolizado, completamente inchado numa ilusão, pisando onde não tem chão. Quero me entregar na Tua terapia, no Teu reino enlouquecer. Uma amostra grátis já me bastaria. Vou pra essa consulta sem meu relógio, mas conto as horas pra te encontrar. Fraco, desenergizado, sou eu sem Teu amor pra me levantar. Não quero te deixar, quero me entregar na Tua terapia, no Teu reino enlouquecer. Uma amostra grátis já me bastaria. Vou pra essa consulta sem meu relógio, mas conto as horas pra te encontrar. Obrigado,